Nesta aula, nós vamos continuar o projeto Blazor Server Digital Cursos para gerenciar alunos e cursos. E nós vamos dar início à configuração do projeto API. Só que antes disso, eu quero fazer um ajuste nas entidades aluno e curso que criamos na aula anterior. Eu vou abrir aqui o projeto criado na aula anterior e aqui no projeto Modules, aqui dentro da pasta Modules, na entidade aluno, eu vou alterar o tipo de dados da propriedade foto de string para um array de bytes. Da mesma forma, na entidade curso, na propriedade logo, eu vou alterar o tipo de dados da propriedade de string para um array de bytes. Eu estou fazendo isso porque eu decidi armazenar a imagem no banco de dados. E um array de bytes vai permitir eu armazenar as imagens no formato binário. Como eu não vou ter muitas imagens e elas não vão ser imagens de um tamanho muito grande, essa é uma alternativa viável. Então esse ajuste aqui era importante eu fazer e agora vamos focar no projeto API. E eu vou mostrar o que nós precisamos fazer no projeto API. Nesse projeto nós iremos criar a classe de contexto que vai herdar da classe DBContest do Entity Framework Core. Vamos configurar a propriedade das entidades aluno e curso usando a Fluent API. Vamos definir as propriedades usando a classe DBSet para as entidades e definir o mapeamento ORM. A seguir vamos registrar o contexto na classe Startup, definindo o provedor do banco de dados e a string de conexão no arquivo appsettings.json. Vamos também definir o código para popular as tabelas no banco de dados no método onModelCreating da classe de contexto. Vamos aplicar o migrations, gerar o script de migração e aplicar o script no SQL Server, criando assim o banco de dados e as tabelas. Depois nós vamos criar os repositórios para aluno e cursos. Vamos então implementar o padrão repositório, criando as interfaces e suas implementações. E depois nós vamos criar os controladores, alunos controllers e cursos controllers. E definir os métodos action. Então eu vou iniciar criando a classe de contexto. A classe de contexto, para poder ser utilizada, nós vamos ter que incluir no nosso projeto API dois pacotes, o Microsoft Entity Framework Core SQL Server e o Microsoft Entity Framework Core Tools. O primeiro vai incluir a referência ao Entity Framework Core, que vai nos dar acesso à classe DBContest. E aí nós podemos criar a nossa classe de contexto que vai herdar de DBContest. E o segundo pacote vai permitir que eu aplique as migrações, me dando acesso aos recursos do Migration. Então, com isso, nós vamos criar no projeto API a nossa classe de contexto, que eu estou chamando aqui de appDBContest. Ela vai herdar da classe DBContest. A classe DBContest ela é uma classe do Entity Framework Core e ela funciona como uma ponte entre as classes de domínio ou entidades e as bases de dados. No construtor, eu vou usar um DBContest Context Options e vou aqui em Options, depois que eu registrar o meu contexto como um serviço, passar as informações do provedor e da string de conexão. Vou usar também as propriedades DBSet para definir as propriedades onde eu vou fazer um mapeamento entre as entidades, curso e aluno para as tabelas do banco de dados. Então, essa classe DBContest ela funciona da seguinte maneira: eu vou definir o meu modelo de domínio, já fiz isso na aula anterior, onde eu tenho as minhas entidades. Agora eu vou definir a minha classe de contexto que é a da DBContest. E através dela eu vou poder me comunicar com o banco de dados e realizar as consultas, acompanhar as entidades, realizar as persistências, os relacionamentos, o caching e as transações. Assim, a classe DBContest ela funciona como uma ponte entre as classes de domínio e o banco de dados. E a classe DBSet ela vai representar uma coleção para uma entidade do modelo, no caso aqui curso e aluno, e vai definir o mapeamento entre a entidade e as tabelas do banco de dados. No caso aqui eu vou mapear de curso para cursos e de aluno para alunos. Tudo isso existe como uma convenção pré-definida que o Entity Framework Core vai seguir. Então eu vou abrir aqui o meu projeto, olha, vou aqui no meu projeto API, vou selecioná-lo aqui e vou criar uma pasta no meu projeto que eu vou chamar de Contact. Dentro dessa pasta que eu acabei de criar, eu vou definir
uma classe que vai herdar de dbContext. Eu vou chamar essa classe appdbContext. Para essa classe poder herdar de dbContext, olha, eu tenho que incluir uma referência, porque observe que é aquele que ele não reconhece. Por quê? Porque eu não incluí. Então eu vou incluir a referência agora. Eu vou no Tools, no Get Package Manager, Manage no Get Package for Solution. Vou em Browser aqui e vou digitar aqui o nome do pacote, ó, Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Vou selecionar esse pacote, vou marcar apenas o projeto API, escolher a versão mais estável, que é a versão 3.1.6, a última versão estável, e vou mandar ele instalar. Ele vai instalar aqui no meu projeto esse pacote e as suas dependências, incluindo o Entity Framework Core. Então eu vou aceitar e agora eu vou instalar o pacote que é o Microsoft Entity Framework Core Tools. Esse pacote eu tenho que instalar porque ele vai me dar acesso aos comandos do Migration. Então, eu estou marcando somente o projeto API, escolhendo a versão 3.1.6, que é a versão instável, vou clicar em Install e vou confirmar. Vou aceitar e pronto, agora eu tenho, no meu projeto API, as referências, olha, aos pacotes que eu acabei de instalar. O SQL Server e o Tools. Então eu posso retornar para a minha classe de contexto e agora eu posso vir aqui e herdar do Entity Framework Core. E aqui na classe de contexto eu vou criar um construtor e nesse construtor eu vou usar o dbContext Options, referenciar o meu contexto e aí eu vou passar essa referência para a minha classe base. Pronto. Dessa forma aqui, com esse construtor, eu vou poder, depois que eu registrar o meu contexto como um serviço, passar as informações da string de conexão e do provedor para o banco de dados do SQL Server. A seguir, eu vou definir duas propriedades públicas usando a classe dbSet. Aqui é que eu vou definir o mapeamento das entidades. Eu tenho a entidade aluno, eu vou mapear essa entidade para uma tabela alunos no banco de dados que ele vai criar por padrão. E a seguir, vou fazer a mesma coisa para a entidade curso. Eu só tenho duas entidades aqui no meu modelo de domínio, curso. Vou mapear ela para cursos. Então aqui eu tenho que incluir a referência à pasta modules, onde estão definidos os meus modelos. Vou limpar os imports e está aqui a minha classe de contexto pronta. Agora, com a classe de contexto pronta, eu posso vir aqui na classe Startup e definir o registro do meu contexto, informando o provedor, SQL Server, e definindo a string de conexão. Essa string de conexão, eu chamei ela de default connection. E ela vai ser definida no arquivo appsettings.json, onde eu vou usar aqui uma seção connection string, definir o nome que eu estou usando aqui, e aqui você vai informar a string de conexão do seu ambiente local, que representa a instância do seu SQL Server. Então, retornando aqui ao nosso projeto API, então agora eu estou sempre trabalhando no projeto API. Vou na classe Startup e aqui, dentro do método Configure Services, eu posso vir aqui em Services da addDbContext, registrar o meu contexto appdbContext e a seguir eu vou definir um lambda onde eu vou incluir aqui o nome do provedor Use SQL Server e também vou usar a instância aqui de configuration que eu tenho aqui disponível e vou obter a string de conexão. Essa string de conexão tem um nome e eu vou chamá-la de default connection. O nome aqui você pode usar qualquer nome. Então aqui eu tenho que referenciar o meu contexto que está lá na pasta context e o provedor eu tenho que incluir a referência ao Microsoft Entity Framework Core. Pronto. Agora eu tenho que vir aqui no arquivo appsettings.json e definir aqui uma seção connection strings. A seguir eu vou definir o nome que eu usei para a connection string, que é default connection. E aqui eu vou copiar e colar a string de conexão do meu ambiente. Então aqui eu tenho que informar, aqui não tem esse null, tá? No lugar de null aqui vou abrir chaves e fechar chaves aqui. Então tá aqui, tá definida a minha string de conexão. Essa é a string de conexão do meu ambiente. Você vai usar do seu. Então, default connection tem que ser o mesmo nome que está definido aqui no arquivo startup, default connection. Pronto. Agora eu já até poderia aplicar a migração, mas
Do jeito que as configurações foram definidas, o Entity Framework Core ele vai seguir as convenções padrão. E nas convenções padrões, o que ele vai fazer quando ele criar o banco de dados? Ele vai usar a informação da configuração aqui no arquivo appsettings.json, e quando ele criar a tabela, ele vai criar uma tabela alunos e uma tabela cursos. E ele vai criar as colunas na tabela com o mesmo nome das propriedades que eu dei aqui, com exceção das propriedades de navegação que são usadas para definir o relacionamento entre as entidades que ele vai usar para definir o relacionamento entre as tabelas. Só que pelas convenções, todas as propriedades do tipo string vão ser geradas colunas do tipo nvarchar max, nvarchar com tamanho máximo. E eu não quero isso, então eu vou ter que definir uma configuração para sobrescrever essa convenção. E para fazer isso, eu vou usar a Fluent API. Então o Entity Framework Core ele tem um recurso através da classe Model Builder que atua como uma Fluent API lá no método onModelCreating da classe de contexto. Esse recurso vai permitir que eu defina configurações para o modelo, definindo mapeamentos de banco de dados, para as entidades, definindo mapeamento de tabelas e relacionamentos, e para as propriedades das minhas entidades que vão ser mapeadas para as colunas, definindo os mapeamentos das colunas. E essa Fluent API ela tem métodos que eu vou usar para fazer essa configuração. Os que eu vou usar nesta configuração, para você ver como funciona, serão os métodos hasKey, o hasMaxLength, que vai definir o tamanho máximo da coluna e o tipo da coluna. Então, assim, como que vai ser a sintaxe? Eu vou lá no método onModelCreate da classe de contexto, definir, usando uma instância de Model Builder, uma configuração usando o recurso da Fluent API. Então, eu uso a classe Entity, defino qual é a entidade e uso o método hasKey, que no caso aqui vai informar que essa propriedade curso ID da minha entidade curso vai ser definida na tabela como uma chave primária. No caso aqui eu nem precisaria fazer isso porque por convenção o Entity Framework Core já faria isso. Mas no caso de curso nome e das propriedades string eu tenho que usar o método hasMaxLength para definir um tamanho máximo que eu quero. E no caso das propriedades decimal, eu tenho que definir uma precisão. No caso aqui, estou definindo uma precisão de decimal com 18, com duas casas decimais. Então, vamos ver isso na prática. Eu vou aqui retornar minha classe de contexto. E aqui, olha, eu vou no método onModel da override void onModelCreating. Aqui eu vou usar uma instância de Model Builder, que eu vou chamar de MB. E aqui, olha, eu vou definir a configuração que vai sobrescrever as convenções usando a Fluent API. Então, como é que funciona a sintaxe? Eu uso a instância do Model Builder, informo onde eu quero atuar na entidade, por exemplo, na entidade curso. Então, eu quero que nessa entidade eu vou usar o método hasKey para informar, que no caso aqui, has maiúsculo, hasKey, no caso aqui, que vou usar um lambda aqui, e aqui eu vou informar a propriedade, curso ID. Então, com essa configuração, eu estou informando que o curso ID vai ser uma chave primária. Aqui eu nem precisaria fazer isso, porque pelas convenções, curso ID já seria a chave primária. Então, agora eu vou fazer para a propriedade string. Por exemplo, eu quero que o nome do curso tenha um tamanho máximo de 150. Então, eu quero que, quando a tabela for gerada, a propriedade curso nome tenha um nvarchar de 150. Então eu indico a entidade, a propriedade, o nome da propriedade e uso o método que eu quero aplicar. Então eu vou fazer isso para a descrição, que também é do tipo string, e para a propriedade preço, que é um decimal. Então, se eu não definir essa configuração, o Entity Framework Core vai criar a coluna preço, mas vai dar um alerta de que eu preciso definir a precisão. Então eu já estou me adiantando. Estou sobrescrevendo as convenções usando aqui a Fluent API. E agora eu vou fazer para aluno, para todas as propriedades strings de aluno, olha, eu vou copiar e colar aqui. Então, agora a entidade é aluno, a propriedade nome, eu quero que o tamanho da coluna seja 150. Aqui, sobrenome 100 e e-mail 100. Então está feita a configuração que vai sobrescrever as convenções do Entity Framework Core. Se eu aplicasse a migração aqui agora, eu já poderia criar o banco de dados e as tabelas. Por exemplo, se eu viesse aqui em Tools e no gerenciador do console, só desse assim, Add Migration
vai me incluir uma migração e o nome que eu vou chamar de inicial. Eu vou dar um Enter, ele vai criar uma migração, olha, ele me gera o script de migração. Veja aqui, ó, o arquivo que ele criou. O nome inicial que eu dei, herda de migration, o método app, onde eu estou usando uma instância de Migration Builder e aqui, ó, eu estou usando o método createTable, vou criar a tabela cursos, ó, curso ID é do tipo identity, curso nome, tamanho 150, descrição 250, como nós definimos. Vai criar também a tabela alunos, aluno ID, embora não tenha definido, pela convenção ele já vai ser uma chave primária do tipo identity. Nome, sobrenome e e-mail, ó, conforme as configurações que definimos, 150, 100 e 100. E ó, foto null. E observe que também ele está criando aqui, ó, uma chave estrangeira que ele chamou de curso ID. Ele vai criar uma coluna curso ID na tabela alunos. E ele também define um método down para desfazer as migrações. Então, se eu viesse aqui agora e desse update database, ele ia criar o banco de dados e as tabelas. Só que as tabelas iam estar vazias e eu não quero isso. Então, eu vou remover essa migração, eu tenho que fazer isso, né? Usando esse comando, ó, remove migration. E ele vai remover tudo isso que ele fez aqui. Inclusive, ele vai remover aqui da pasta migrations tudo que ele havia criado. E o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro recurso do Entity Framework Core, da Fluent API, que é o método resData, que vai permitir eu preencher com dados iniciais as tabelas durante a migração. Eu tenho que definir esse método dentro do método onModelCreate da classe de contexto, usando a instância de Model Builder, informando a entidade, e aqui eu crio uma instância da entidade, defino os dados nas propriedades e ele vai aplicar isso e preencher a tabela para a qual essa entidade estiver mapeada com esses dados. Então, o método resData, ele vai fornecer os dados iniciais para as tabelas na aplicação da migração inicial. Ele vai verificar, se não existem dados, ele vai preencher. E aí, eu dou add migration, o nome da migração, ele vai criar o arquivo de script novamente, e depois eu dou um update database, ele vai criar o banco de dados e as tabelas. Então eu vou vir aqui, dentro do método onModelCreate, e vou aqui, ó, mostrar para você como que é a sintaxe. Eu tenho que definir a instância do Model Builder, informar a entidade onde eu vou atuar, por exemplo, na entidade curso, vou começar com curso. Aí eu vou usar o método resData, e agora aqui, olha, eu posso criar uma instância da minha entidade e aqui informar os dados nas propriedades que serão mapeados para as colunas da entidade. Olha lá, curso ID igual a 1, curso nome, e vou preenchendo com os valores. Para ganhar um tempo, eu vou copiar e colar aqui, ó. Então eu estou atribuindo um curso com os seguintes dados. Curso ID igual a 1, C# básico, carga horária, data de início, o preço, ó, em logo, que é um array de bytes, eu estou atribuindo null, porque eu não posso atribuir uma string aqui. Então vamos para outro curso. Eu vou incluir 2 cursos apenas. Então vou copiar e colar, olha, faço da mesma forma. Uso a instância de Model Builder, informo a entidade, uso o método resData e ele vai incluir esses dados. Então eu vou incluir agora 2 alunos. Estou copiando e colando, porque isso é uma digitação básica, né? Então tá aqui, agora ó, a entidade é aluno, resData, ó, aluno ID, nome, sobrenome, e-mail e pronto. Ó. Agora o meu método onModelCreate, além da configuração de algumas propriedades que vão sobrescrever as convenções, eu tenho a aplicação do método resData que vai incluir dados nas tabelas. Então agora eu posso retornar aqui para o meu Package Manager Controller, vou limpar os dados aqui e vou dar add migration inicial. Ele vai recriar o script. Eu não mostrei, ó, mas ó, ele cria uma pasta migrations, ó, cria um arquivo chamado inicial, que é o nome que eu dei. Ele coloca um timestamp aqui para identificar e aqui ele mostra o que ele gerou aqui, ó. Aqui é tudo igual. Ó. O que tem de diferente agora, ó, é que ele gerou aqui os dados para dar um insert data na tabela cursos, na tabela alunos, com os dados que eu havia definido ali usando o método resData. Então agora se eu aplicar esse script, eu vou limpar aqui, vou dar update database. Eu estou aplicando esse script e ele vai me criar as tabelas e o banco de dados. Então ele está aplicando esse script que foi gerado aqui. Ó, ele concluiu, ó, tá tudo ok. Então eu vou abrir agora o SQL Server Management Studio, vou atualizar aqui os bancos de dados, ó. E está aqui ó, o meu banco de dados, ó, Digital DemoDB. Está aqui as tabelas, ó, alunos e cursos. Então eu vou abrir a tabela alunos, ó, vou ver o design dela. Olha aqui, ó, aluno ID, nome, sobrenome, e-mail, nascimento, ó, foto, var binary max.
Olha o tamanho das colunas, ele vai achar 150, das colunas nome, sobrenome e e-mail. Vamos para a tabela curso, vou ver o design dela. Olha aqui, ó, curso ID, curso nome, descrição, conforme nós definimos na configuração, ó, preço decimal 18.2 e a logo onde eu estou guardando a imagem é var binary max. Então, se eu entrar aqui e mandar ele exibir os dados de alunos, ó, eu vou mandar ele editar. Olha aqui, ó, aluno ID igual a 1, 2, Felipe Ribeiro, ó, foto tá null, e em cursos eu tenho também aqui, ó, os cursos ID igual a 1, 2, C Sharp básico, ASP.NET Core, e aqui, ó, o logo tá igual a null. Aqui eu vou mandar ele criar um diagrama de banco de dados para aluno e curso, você vai ver que ele já gerou definindo o relacionamento entre as tabelas, olha lá, ó, aluno e cursos, onde um curso pode ter muitos alunos. Então assim eu já tenho o banco de dados criado, as tabelas com os dados, está tudo pronto aqui, eu posso usar. Então na próxima aula eu vou continuar definindo os repositórios, os controladores e até a semana que vem.